Bom, vamos para a resolução da lista de revisão para globalizante. Questão 1. Leia atentamente as informações apresentadas a seguir. A partir da Revolução Industrial, inovações tecnológicas como a máquina a vapor começaram a substituir equipamentos que eram movidos a tração animal. Nesse período, a termodinâmica clássica surge como uma ferramenta conceitual para analisar e melhorar o desempenho das máquinas a vapor. Considere uma máquina de Carnot operando entre duas fontes de calor e temperatura de 100 e 300 e recebendo a cada ciclo 900 joules de energia da fonte quente. Dadas as condições apresentadas, assinale a única alternativa que indica o valor aproximado para o rendimento da máquina. Bom, aqui eu já começo com uma parte importante para vocês. Então, o rendimento de Carnot nada mais, nada menos do que 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Tudo bem? Essa é a primeira parte importante. Então, esse aqui é um pouquinho mais direto, esse exercício, só que tenho que chamar a atenção para vocês que não pode esquecer o seguinte: quem vai ser a temperatura da fonte fria? Vão ser os 100 graus Celsius, que equivale a quanto? 273 mais 100, 373 Kelvin. A temperatura da fonte quente seria quanto? Os 300 graus Celsius, que equivale a quanto? 300 mais 273, que dá 573 Kelvin. Tudo bem? Então, o rendimento do ciclo de Carnot, 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 373, sobre a temperatura da fonte quente, que é 573. Aí toma muito cuidado com essa questão. 373 dividido por 573 vai dar aproximadamente 0,65. Então, 1 menos 0,65 vai me dar um rendimento de 0,35 ou 35%, que dá a alternativa C. Tudo bem? Questão 2. Considere uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente, cuja temperatura é 400, e rejeita 200 joules para uma fonte fria, que se encontra a 200. Nesse ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200 joules. Analisando o ciclo termodinâmico, conclui-se que a máquina térmica é Bom, então antes de tudo vou ler novamente. Considere uma máquina térmica que opera em um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente, cuja temperatura é 400, e rejeita 200 para uma fonte fria. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Então, eu tenho aqui em cima a minha fonte quente. Então, essa máquina térmica, ela vai receber calor da minha fonte quente. Certo? Então, está aqui a minha máquina térmica. Olha o que ele falou, Considere uma máquina que opera em um ciclo termodinâmico e realiza um trabalho. A máquina recebe 400 de uma fonte quente, então ela recebeu 400 joules de uma fonte quente, cuja temperatura é 400 Kelvin. Então, 400 joules, 400 Kelvin.
e rejeita 200 para a fonte fria. Então, olha que interessante, desse 400 que chegou, deixa eu pôr uma cor um pouquinho melhor, ela vai jogar 200 joules para minha fonte fria. Tudo bem? Nesse ciclo, a máquina realiza um trabalho de 200 joules. Então, particularmente, o trabalho foi de 200 joules. Então, o que aconteceu aqui? O que eu tenho é o quê? Isso é um motor térmico. Então, eu já posso excluir a A e a B, porque ele fala que é um refrigerador. Está errado. Essa máquina, bom, ela atende à primeira lei da termodinâmica. Por quê? Ela atende à primeira lei da termodinâmica. Lembra? O calor que você recebeu da fonte 1 são 400, tudo bem? Desses 400, 200 virou trabalho. Metade virou trabalho. A outra metade foi para onde? Foi para a fonte fria. Então, sim, ela respeita a primeira lei da termodinâmica. Então, o item D está errado. Então, ficamos entre C e E. E o rendimento dessa máquina é igual a 50%. Vamos ver o rendimento. Eu vou fazer da forma seguinte. Rendimento é trabalho sobre Q1. O trabalho foi de 200 joules. O Q1 são 400 joules. Então, o rendimento dessa máquina seria 2 sobre 4, que dá 0,5 ou 50%. Portanto, essa é a resposta que eu encontro na alternativa E. Questão 3. Qual o rendimento máximo de uma máquina a vapor cuja caldeira esteja a 650, o vapor é resfriado na saída de um condensador a 325? Bom, então o máximo rendimento, lembra o que eu falei para vocês, rendimento máximo é o rendimento que eu tenho no ciclo de Carnot. Esse caso aqui já está bem fácil, por quê? Porque as temperaturas já estão em Kelvin, tudo bonitinho. Então vamos lá, o rendimento seria 1 menos o T frio, que seria quanto? 325 Kelvin, e o T quente, 650 Kelvin. Nota uma coisa importante, sempre, pessoal, tem que estar em Kelvin, tudo bem? Não posso fazer em graus Celsius. Isso aqui vai dar quanto? 1 menos 325 sobre 50 dá 0,5, né? Então, o meu rendimento seria de 0,5 ou 50%, que é o que eu encontro na alternativa D de dado. Certo? Questão 4. A moto é um meio de transporte cada vez mais preferível pela população da região do Cariri cearense, apesar de seus riscos, principalmente por ser considerada mais econômica em relação ao consumo de combustíveis fósseis como a gasolina. Cuidado aqui que é relação, não ralação, né? Opa! Em relação à explicação científica no campo da termodinâmica sobre o funcionamento de um motor a combustão interna da moto, marque a alternativa que aceita na linguagem científica. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque ele quer a que aceita na linguagem científica. Item A. Todo o calor produzido pela gasolina é transformado em energia mecânica para movimentar as rodas? Não, pessoal. Parte do calor é perdido porque é transformado em aumento da energia interna. O motor de uma moto é considerado uma máquina térmica
e somente uma parte do calor é convertida em trabalho mecânico. Sim, parte é convertida em trabalho e parte é transformada em quê? Em variação da energia interna. Lembra disso, calor é trabalho mais ΔU. Então, do calor recebido, parte virou trabalho, parte aumento da energia interna. Então, inicialmente essa daqui é a resposta correta, a 4, alternativa B. Vamos conferir as outras. O fluxo de calor do motor a combustão interna da moto sempre flui da estrutura mais fria para a estrutura mais quente? Correto. Errado, é da mais quente para mais fria. O rendimento do motor de uma moto pode ser encontrado pela divisão entre a temperatura fria e a temperatura quente. Bom, toma cuidado. Isso é o de Carnot ideal que ele está falando. T frio sobre T quente. Isso é o ideal. Então, o rendimento no motor pode ser encontrado pela divisão entre a temperatura fria e a temperatura quente? Não. Isso aqui é o ciclo de Carnot e é o ideal. A troca de óleo periodicamente garante a eficiência total do funcionamento do motor a combustão interna da moto? Pessoal, é impossível ter rendimento de 100%. Então, só pode ser a resposta, a alternativa B de bola. Ops, deu uma enroscada aqui, vamos dar uma paradinha nele. Questão 5. O esquema representa o funcionamento de uma máquina térmica que fornece em cada ciclo um trabalho útil de 2.000 joules. Supondo que essa máquina realiza um ciclo de Carnot, a quantidade de calor por ciclo Q2 que ela rejeita para a fonte fria é... Bom, aqui está um exercício um pouquinho mais completo aí do ciclo de Carnot e tudo mais. Então, primeira coisa. Ciclo de Carnot. Rendimento do Carnot é 1 menos T frio sobre T quente. Então, eu teria esse rendimento de Carnot seria 1 menos temperatura da fonte fria, 400, temperatura da fonte quente, 600. Tudo bem? Essa seria a minha primeira parte. Então, 400 dividido por 600, isso aí vai dar o rendimento de Carnot, 1 menos 0,666, vamos pôr aproximadamente 67. 1 menos 0,667 vai me dar um rendimento de 0,33333 ou 33%. Bom, mas eu vou ficar com esse ponto que eu acho que é o mais importante. Particularmente, agora eu vou fazer o quê? Segunda parte. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte. O rendimento, se ela tem um ciclo de Carnot, é trabalho sobre Q1. Bom, 0,33, vou usar esse valor, é igual ao trabalho, que são 2.000 joules sobre Q1, que é a energia total. Bom, pessoal, 0,33 seria a mesma coisa que 1 dividido por 3, não é isso? Então, vou deixar isso aqui, transformar em 1 dividido por 3 é igual a 2.000 joules sobre Q1. Então, quanto que dá o Q1? Vai dar 6.000 joules. Tudo bem? Q1, 6.000 joules. Bom, se Q1 é 6.000, 2.000 virou trabalho, quanto que vai ser desperdiçado? Quanto vai ser jogado para o Q2? 6.000 menos 2.000, eu teria sendo desperdiçado, ou seja, jogado para a fonte fria, 4.000 joules, que dá a alternativa D de dado. Tudo bem? Então, a questão 5, D
de dado. Questãozinha 6. A chamada Revolução Industrial foi caracterizada pela utilização das máquinas térmicas que substituíram diversas ferramentas e eliminaram várias funções exercidas antes pelo homem. Do ponto de vista termodinâmico, máquinas térmicas transformam energia térmica em trabalho mecânico. Em 1824, o engenheiro francês Sadi Carnot idealizou um modelo de uma máquina térmica, na qual o funcionamento se dava por um conjunto de processos termodinâmicos realizados em ciclo. Tal modelo ficou conhecido como ciclo de Carnot. Máquinas térmicas que operam segundo o ciclo de Carnot são denominadas máquinas ideais. Considere as afirmativas abaixo sobre o ciclo de Carnot e marque a alternativa correta. A eficiência do ciclo de Carnot depende somente das temperaturas nos dois reservatórios térmicos? Bom, sim, né? O rendimento de Carnot depende na temperatura do reservatório frio sobre a temperatura do reservatório quente. Então, particularmente, a resposta seria A. Vamos conferir se as outras estão erradas. O ciclo de Carnot consiste em dois processos termodinâmicos isotérmicos e dois termodinâmicos a volume constante? Falso. São dois isotérmicos e duas adiabáticas. Tudo bem? Então, a B está errada. O ciclo de Carnot consiste de dois processos isotérmicos e dois em que a pressão permanece constante? Também está errado. Acabei de falar aqui em cima que seria adiabática. A eficiência máxima de uma máquina que opera um ciclo de Carnot é de 100%? Não vou nem terminar de ler. Impossível ter rendimento de 100%. É possível construir uma máquina que, operando entre dois reservatórios, seja mais eficiente que a máquina de Carnot, operando entre os mesmos dois reservatórios? Não. A máquina de Carnot é a que tem o maior rendimento. Portanto, alternativa A. Questão 7. A máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot, segundo o ciclo de Carnot, 1 menos T frio sobre T quente. Tem a temperatura da fonte quente de 827 graus Celsius. Então vamos lá, lembra o que eu falei para vocês, tem que ficar ligados com isso. 827 graus Celsius, eu vou ter que somar com 273 e isso vai dar 1100 Kelvin. Essa é a temperatura da fonte quente. E a temperatura da fonte fria é menos dos 53, então seria 273 menos 53, isso aí vai dar 220 Kelvin. Então ele quer o rendimento dessa máquina. Bom, o rendimento de Carnot seria 1 menos a temperatura fria, que é 220, sobre a temperatura quente, que é 1100. Então, 220 dividido por 1100 dá 0,2. Então, eu teria 1 menos 0,2. Esse rendimento seria de 0,80 ou 80%. Isso nos trará a alternativa A como resposta. Questão 8. Bom, olha lá, falamos naquela questão e aqui está aqui o ciclo de Carnot.
Olha que bonitinho, ciclo de Carnot. Opa. E ele fala: as figuras precedentes esquematizam o diagrama e o movimento do êmbolo de um cilindro submetido à variação de pressão, volume e temperatura em um ciclo de Carnot, que é considerado o ciclo ideal para o funcionamento de um motor. A partir dessas informações e sabendo que neste caso as temperaturas quentes e frias são respectivamente TA273 e TB27, julgue os itens a seguir. Bom, o que eu tenho que ficar? O ciclo de Carnot é constituído por duas transformações isobáricas e duas isocóricas. Pessoal, vamos lá, eu vou fazer aqui do lado. Se eu puxar o gráfico aqui, pressão e volume. Duas isobáricas. Isobárica teria que ter um ciclo. Isobárica ela teria isso aqui, indo para um lado e voltando. E duas isocóricas. Isocóricas, isométricas seriam essas verdinhas. Volume constante subindo e volume constante descendo. Então, transformação a volume constante, V1, V2, e a pressão constante, P1 e P2. Olha lá o gráfico, a diferença. Então, eu tenho duas isotérmicas e duas adiabáticas, pessoal. Então, essa questão 8 está errada, alternativa B de bola. Tudo bem? Questão 9. Em relação à termodinâmica, assinale a incorreta, pessoal. Cuidado com isso. Ele quer a incorreta. Vamos lá. O trabalho realizado no processo termodinâmico não depende do caminho entre os estados iniciais e final de certa massa de um gás perfeito. Pessoal, o trabalho depende do caminho. Então, o item A possivelmente já está errado. Vamos lembrar o seguinte aqui, particularmente, se eu pegar aqui, pressão, volume, vou sair do ponto A e vou para o ponto B. Eu posso fazer, por exemplo, este caminho. Se eu fizer este caminho aqui, olha que interessante esse caminho aqui que eu fiz. Particularmente, a minha área seria o quê? Deixa eu fazer um negócio aqui antes. Colocar ele aqui embaixo. Olha lá que legal. Então tá aqui. Saí de A e fui para B. Então olha que legal. Nesse caminho aqui, o meu trabalho seria tudo isso aqui, Esse o trabalho seria de A para B. Toda essa área aqui. Diferente, agora olha que interessante. Se eu pegasse esse mesmo A e B, só que agora olha lá, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o ponto A aqui. Olha lá, o mesmo. Eita. Espera aí que eu peguei a errada. Esse é o ponto A e ali o ponto B. Agora eu vou fazer este caminho verde, Desci e vim para cá. Então, olha esse caminho, a diferença. Quem seria o trabalho nessa situação? É o de A para B. Não teria esse cara aqui em cima. Seria quem? Esse aqui embaixo. Então, o trabalho
no caso 2 é bem menor do que o trabalho no caso 1. Então o trabalho não depende do caminho? Falso, depende do caminho. Então eu já achei o quê? Como ele quer a incorreta, essa é minha resposta. Tudo bem? Como que eu vou conferir? Vamos ver as outras. Então, a primeira tá parecendo que tá certa, né? Vamos ver se tem mais alguma. A energia interna de uma dada quantidade de gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura? Bom, pessoal, sim, né? O ΔU, se ele quer energia interna, o U, num gás monotônico é 3 meios de nRT. Particularmente, é função, quem que vai variar? A temperatura. Então, a B está correta. Numa expansão isobárica de uma certa massa de gás perfeito, a quantidade de calor recebida é maior que o trabalho realizado? Sim, né? Se eu estou expandindo, o volume está aumentando. E, particularmente, isobárica, calor vai ser o quê? Trabalho mais ΔU. Então, uma expansão isobárica, o trabalho já é positivo, é um valor positivo. O ΔU também será um valor o quê? Positivo. Então, o calor vai ser maior que o trabalho, sim. Em uma transformação cíclica de uma massa de um gás, o calor trocado é igual ao trabalho realizado? Sim, porque na transformação cíclica temos que lembrar o seguinte, o ciclo ele volta, então sempre volta para o mesmo ponto. Então, ΔU do ciclo é igual a quanto? 0. Se eu pegar na primeira lei da termodinâmica, calor é trabalho mais ΔU. Se o ΔU será igual a 0, calor vai ser igual ao trabalho, então tá certo. É impossível construir uma máquina operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho? Sim, é impossível construir isso. Então o item E está errado, portanto, resposta correta, alternativa A. Vou dar uma pausazinha aqui agora. Questão 10. Um gás ideal encontra-se inicialmente no estado termodinâmico A e pode ser levado ao estado final C, sofrendo duas transformações diferentes, ABC e ADC. No gráfico da pressão exercida por esse gás, em função do volume ocupado por ele, estão representadas essas duas transformações. Considerando o trabalho realizado pelas forças de pressão exercidas por esse gás, a quantidade de calor trocada por ele e a variação da sua energia interna, é correto afirmar que... Bom, então aqui eu tenho um exercício muito parecido com o anterior, mas vale a pena chamar o seguinte atenção para vocês. Lembra o que eu comentei? O trabalho ele depende do gráfico. Então, pressão, volume, vou fazer o mesmo gráfico aqui, pressão, volume. Se você perceber, o ponto A está aqui, 3 para cima, 3 para cima. E o ponto C eu vou por aqui, para cá e para cá. No primeiro gráfico, o que está acontecendo? Ele faz isso e isso. Ops. Não estou conseguindo fazer em linha reta. Bom, tá aqui. Primeiro gráfico ele faz isso. Todo o trabalho seria toda essa área aqui, Toda essa área aqui. Essa seria a área do trabalho de A, B, C. Só que no segundo gráfico eu tenho isso aqui, o trabalho seria essa área aqui, debaixo do gráfico. Esse seria o trabalho de A, D, C. É evidente que o trabalho de A, B, C é maior que o trabalho de A, D, C.
Mas vamos ler aí o que está pedindo. O gás cede calor tanto na ABC como na ADC? Bom, o volume que eu sei do trabalho é positivo, que o volume está aumentando. Então, a priori não, né? Deve estar recebendo calor. A variação da energia interna do gás na transformação ABC é maior do que a variação da energia interna do gás na transformação ACD. Não, isso aí é falso. Por quê? Supõe-se que no ponto C eles têm a mesma temperatura. Então, a variação da energia interna do A, B, C teria que ser igual à variação da energia interna do A, DC, porque eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. Então, a priori, está errado essa aqui também. O gás absorve calor na ABC e o gás cede calor nas ADC. Não, ele deve receber nas duas. O trabalho realizado na transformação ABC é maior que o trabalho realizado na ADC? Sim, alternativa D. É o que eu falei para vocês aqui. Acabei de mostrar, mas vamos confirmar. O trabalho realizado na ABC é igual ao trabalho realizado na ADC? Não. Da ABC, o trabalho é maior. Bom, creio eu que chegamos ao final de termo e vamos começar com exercícios de ótica. Questão 11. No dia 16 de julho de 2019, aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua, os goianos puderam acompanhar um eclipse lunar parcial. Esse fenômeno ocorre porque há um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, e a sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Assinale a alternativa que corresponde, indica qual o princípio da ótica geométrica que justifica os fenômenos ocorridos. Bom, então vamos entender uma coisinha aqui básica. Esse é o meu querido e amado Sol, certo? Então vamos lá. Aqui está a Terra. Então, um exemplo simples que eu posso mostrar para você é o seguinte: a luz vai sair do Sol e vai percorrer esse caminho aqui, tudo bem? Particularmente, o Sol é uma fonte extensa. Nessa área aqui, eu tenho o quê? Neste momento, eu vou ter o quê? A sombra do Sol. O que vai ser o eclipse lunar? É quando a Lua, ela entrar aonde? Nessa área aqui. Então, quando a Lua estiver aqui, ó, particularmente, eu vou ter o eclipse lunar. E o que acontece isso? Por que acontece? Que fenômeno? Por causa do princípio da propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta, ela não vai conseguir contornar a Terra. Portanto, resposta alternativa A. Questão 12. A camisa de um estudante apresenta a cor azul quando iluminada por uma luz monocromática azul e apresenta preta quando iluminada por luz monocromática vermelha. Indique qual a cor apresentada pela camisa do estudante quando vista à luz do dia. Bom, essa é muito interessante. Então, o que eu tenho que pensar aqui, ó? A camisa de um estudante apresenta a cor azul quando iluminada com a luz monocromática azul. Bom, aqui dá para entender que a luz azul chega, a luz azul sai. Então, esse objeto ele reflete a luz azul e apresenta a cor preta quando iluminada por luz vermelha. Então, quando chega a luz vermelha, esse objeto vai ficar preto. Por quê? Porque ele não reflete a luz vermelha. Então, o que está acontecendo? Então, esse objeto só pode ser azul. Aí você fala: pô, professor, não pode ser branco? Não, porque se ele fosse branco, ele refletiria o vermelho também. Então, a questão 12 só pode ser a alternativa
B de bola. Questão 13, chegando quase ao final aqui, hein? A câmara escura é uma caixa de paredes opacas e internamente enegrecidas, totalmente fechada, a não ser pela presença de um pequeno orifício feito em uma de suas faces e pelo qual a luz pode penetrar. A formação de imagem invertida de um objeto é consequência do princípio da propagação retilínea da luz. Carolina, uma estudante do ensino médio e entusiasta das histórias dos super-heróis da ficção, pegou o boneco de seu herói preferido e verificou que, quando convenientemente disposto a 1,2 de uma câmara escura, a imagem conjugada na parede oposta tinha 5 centímetros. Para que Carolina obtenha uma imagem do boneco com 15, a garota deve... Bom, então vamos lá, esse exercício é bem legal para a gente entender essa parte. Então, situação 1. Eu tinha o meu boneco aqui, meu objeto, ele estava a uma certa distância da câmara escura, e olha o que eu falo para vocês, ele formava, neste caso, uma imagem de quanto? De 5 centímetros. Então, parte aqui, a formação tal. O boneco do seu herói preferido, pegou o boneco do seu herói preferido e verificou, quando conveniente, a 1,2 da câmara escura. Então, quando ele estava a 1,2 metros da câmara escura, a imagem tinha 5 centímetros. Então, I era igual a 5 centímetros. Enxerguem o seguinte, pessoal, eu não tenho duas informações. O I eu tenho, que é o tamanho da imagem, a distância eu tenho, o D e o O eu não tenho. Então, esse exercício me dá a relação que é o seguinte: O, que é a base, está para 1,2 metros, assim como I, que são 5 centímetros, está para D, que é a profundidade da câmara. Então, essa é a minha primeira relação. Agora, o que ela... Ela quer a imagem com 15 centímetros. Então, situação 2. Aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoas. Nota isso aqui, Estou copiando isso aqui. Certo? Copiei. Estou colocando aqui, E aí que eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte: o O continua o mesmo, essa distância aqui eu não sei, nova distância eu não sei, então eu vou pôr aqui, distância 2. A minha imagem agora vai ter que ter quanto? 15 centímetros. Então, se eu montar essa situação 2, olha que legal isso aqui fica, O está para D2, assim como 15 centímetros está para D. E aí é que eu chamo a atenção, D e O não vão mudar da situação 1. Então, se eu passar multiplicando, vai ficar O vezes D é igual a 15 centímetros vezes D2. E, vamos lá, da situação, da situação 1, olha lá, vou fazer a mesma coisa, O vezes D é igual a 5 centímetros vezes 1,2 metros. Então, eu vou pegar essa relação, OD vale 5 vezes 1,2 metros. Então, no lugar do OD, eu vou pôr 5 vezes 1,2 metros igual a 15 centímetros vezes D2. Corto centímetro com centímetro, sempre falo para vocês ficarem ligados nisso. E aí eu vou passar o 15 dividindo, então vai ficar 5 vezes 1,2 metros, 15 eu vou por 3 vezes 5, igual a D2. E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte: 5 com 5 corta, D2 teria que ser quanto? 1,2 por 3 dá 0,4 metros.
Então a distância 2 agora vai ter que ser de 4 metros. E isso eu vou encontrar o quê? No alternativa C, né? Manter a câmera em repouso e deslocar o boneco em 80 no sentido da câmera. Por que em 80? Se ele estava a 120 centímetros e ele tem que estar com uma distância de 0,4, eu tenho que deslocar ele 80 centímetros, alternativa C. Bom, penúltimo exercício. Esse aqui eu coloquei para ver a maldade que alguns vestibulares fazem. Observe atentamente a imagem abaixo. Temos uma placa metálica de fundo preto sobre a qual foram escritas palavras com cores diferentes. Supondo que as cores utilizadas sejam constituídas por pigmentos puros, ao levarmos essa placa para um ambiente absolutamente escuro e a iluminarmos com luz monocromática azul, as únicas palavras e cores resultantes, respectivamente, que serão percebidas serão qual? Bom, isso que eu quero ficar esperto. Luz monocromática azul. Então, quem está escrito em branco, eu vou ver. Então, quem que vai estar escrito em branco é... Deixa eu melhorar a cor aqui. O vermelho está escrito em branco e o preto está escrito em branco. Lembra que é escrita. E eu tenho também, se a luz é azul, quem é azul vai refletir. O verde também. O verde está escrito em azul. Então o verde vai refletir. Então aí que é a parte interessante. O que ele pediu? As únicas palavras e cores resultantes serão o quê? Então as palavras serão preto, verde e vermelho. E as cores, o quê? Preto e azul. Tudo preto e azul. Opa! Alternativa B de bola, tá certo. Tudo bem? Então, ó, as únicas cores, ó, as palavras resultantes seriam o preto, que está em branco, o verde, que está em azul, o vermelho, que está em branco. Então, quem é branco reflete todas e o azul reflete azul. E vai ficar o quê? Tudo preto, só essas que vão ficar azul. Portanto, a alternativa B de bola. Bom, meus queridos, chegamos à última questão, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício e uma de suas faces. Na face oposta do orifício fica fixado um filme fotográfico onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa. Considerando um objeto de 1,2 que esteja a uma distância de 2,5 e que a distância entre as faces é igual a 5, é correto afirmar que a altura da imagem formada no filme é... Bom, muito cuidado com isso, ó. Considerando que o objeto de 1,2 de altura, então tá aqui, ó, esse é meu objeto, ele tem 1,2 metros de altura, esteja a uma distância de 2,5 do orifício. Bom, a minha caixa está aqui, ó, essa seria a minha caixa, e a distância desse objeto até o orifício é essa daqui, que vale 2,5 metros. Bom, de novo, aqui que vem a parte interessante. Opa! Olha lá. Oh, meu Deus. Tentando fazer perfeito, não consigo. Aí. Então, particularmente, essa seria a minha câmara escura. Tudo bem? O orifício está aqui, então, particularmente bonitinho. Ó. Então, a minha caixinha aqui. Olha lá, o meu orifício está ali. O ponto do orifício está aqui. Então, ele falou que a distância entre as faces é de 5 centímetros. Então, daqui até aqui eu tenho 5 centímetros.
Aqui eu tenho 2,5 metros. Qual que vai ser o tamanho da imagem? Cuidado, pessoal. 1,2 metros está para 2,5 metros, assim como I estaria para quanto? 5 centímetros. Bom, do jeito que está aqui, matematicamente falando, eu corto aqui e vou cortar a vírgula. Vai ficar quanto? 12 por 25 é igual a I sobre 5. Bom, 12 vezes 5 centímetros sobre, em vez de escrever 25, pessoal, eu vou pôr 5 vezes 5. É igual a I. Por que eu escrevi 5 vezes 5? Porque eu simplifico aqui e fica o quê? 12 por 5, que dá quanto? 2,4 centímetros. Alternativa C. Bom, então, meus queridos, espero que tenha ajudado vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.